Você já ouviu falar de alguém que foi levado ao céu sem passar pela morte? A Bíblia relata que o profeta Elias foi arrebatado diante dos olhos de Eliseu, envolto em um redemoinho e num carro de fogo. Mas o que realmente aconteceu naquele dia? Seria um símbolo, um milagre literal ou uma mensagem de Deus para toda a humanidade? Prepare-se, porque nesta jornada você vai descobrir como Elias, o profeta do fogo, viveu um dos momentos mais sobrenaturais de toda a história bíblica e o que essa ascensão representa para o futuro da fé. Imagine um tempo em que a fé estava quase esquecida. O povo de Israel se curvava diante de ídolos, os profetas verdadeiros eram perseguidos e o nome de Deus era ridicularizado pelos poderosos. É nesse cenário sombrio que surge uma voz, firme, solitária e destemida. Seu nome, Elias, o profeta do fogo. Mas quem era Elias e por que sua história ainda ecoa séculos depois? A Bíblia o apresenta sem introduções grandiosas, como se ele surgisse do nada, um homem simples, do deserto de Gileade. E ainda assim, diante de um rei cruel e de uma nação corrompida, ele declara com ousadia: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Com essa frase, Elias desafia o trono, o sistema e os deuses pagãos. E o impossível acontece. O céu se fecha. Por 3 anos e meio, nenhuma gota de chuva cai sobre a terra. O povo sente fome, o desespero cresce, e todos sabem que o homem de Deus falou, e o céu obedeceu. Mas Elias não era apenas um profeta da justiça. Ele também conhecia o peso da solidão. No deserto, fugindo de Jezabel, cansado e com medo, ele clama a Deus pedindo para morrer. E então, o sobrenatural se manifesta novamente. Um anjo o desperta, oferece pão e água e o envia em jornada até o Monte Horebe, o mesmo lugar onde Moisés ouviu a voz divina. Ali, Elias descobre que Deus não está apenas no fogo ou no vento, mas em um sussurro suave. Esse momento muda tudo. Elias entende que sua força não vem da fúria do fogo, mas da presença constante do Senhor. E é essa comunhão profunda, essa obediência inabalável, que o prepara para o destino mais extraordinário já reservado a um ser humano: subir ao céu sem morrer. Mas, por que Deus escolheria alguém assim para ser levado vivo? E o que o profeta do fogo ainda tem a nos ensinar sobre fé, coragem e eternidade? O tempo de Elias na terra estava chegando ao fim. Ele sabia disso. Mas o mais impressionante é que Deus também havia revelado esse mistério a outros profetas, e até mesmo ao seu discípulo, Eliseu. O céu estava prestes a testemunhar algo que o mundo jamais vira: um homem sendo levado vivo, à eternidade. Elias parte em sua última jornada, de cidade em cidade, de Gilgal a Betel, de Betel a Jericó e finalmente ao Jordão. Ele caminha com Eliseu. A cada parada, o profeta tenta se despedir. Fica aqui, porque o Senhor me enviou até Betel. Mas Eliseu responde com determinação: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Era mais que lealdade. Eliseu sabia que estava prestes a presenciar o impossível. Quando chegam ao Rio Jordão, Elias tira o manto, o enrola e toca as águas. O rio se abre. Eles atravessam a seco, como Moisés e o povo haviam feito séculos antes. A história parece repetir o sobrenatural, mas dessa vez o destino será diferente. Do outro lado, Elias olha para Eliseu e pergunta: pede-me o que quiseres, antes que eu seja tomado de ti. E Eliseu responde: peço-te porção dobrada do teu espírito. Elias o encara com ternura e diz: coisa difícil pediste. Contudo, se me vires quando for tomado de ti, assim te será feito. E então o céu começa a se agitar. O vento sopra com força.
O solo treme. De repente, um carro de fogo com cavalos flamejantes desce do céu e passa entre eles. O redemoinho se forma, girando com poder indescritível. Eliseu grita: meu pai, carros e cavaleiros de Israel. E diante de seus olhos, Elias é levado para o alto, envolto em fogo e vento, desaparecendo nas nuvens. Não há corpo, não há sepultura, não há fim. Aquele que fez o fogo descer, agora sobe envolto por ele. Mas o que aconteceu com Elias depois disso? Onde ele foi? E o que essa ascensão representa dentro do plano divino? Elias desapareceu diante dos olhos humanos. Um redemoinho, fogo, vento, e o profeta foi levado. Mas para onde ele foi? E o que Deus quis nos revelar através desse acontecimento único? A Bíblia não descreve o destino exato de Elias, mas deixa claro: ele não passou pela morte. Foi levado vivo, poupado do fim terreno que todos conhecemos. Séculos depois, esse mesmo profeta reaparece, não em sonho, nem em visão, mas em um dos momentos mais sagrados da história: a transfiguração de Jesus. Ali, no alto de um monte, diante de Pedro, Tiago e João, Jesus resplandece em glória. E ao lado dele aparecem Moisés e Elias. Moisés representa os que morreram e foram ressuscitados para a eternidade. Elias, os que serão arrebatados vivos, sem provar a morte. Duas figuras, dois destinos, unidos diante do Filho de Deus. É nesse ponto que o mistério de Elias se torna profecia. Sua ascensão não é apenas uma honra pessoal. É um prenúncio do arrebatamento. A promessa de que Deus pode, no tempo certo, tirar da terra aqueles que andam com ele. Elias é o sinal de que a morte não é o fim, mas apenas uma passagem. E para alguns, uma passagem que poderá ser evitada pelo poder divino. Mas há mais. O retorno simbólico de Elias também aponta para a preparação do caminho do Senhor. Antes da primeira vinda de Cristo, João Batista veio no espírito e no poder de Elias. E antes da segunda vinda, as Escrituras sugerem que o mesmo espírito profético voltará a despertar o mundo, chamando o povo ao arrependimento e à fidelidade. Elias não morreu, porque sua missão transcendeu o tempo. Ele foi o profeta do fogo, o mensageiro da verdade e o símbolo vivo da comunhão perfeita entre o homem e Deus. Sua história nos lembra que quem anda com o Eterno nunca desaparece, apenas muda de lugar. A história de Elias não é apenas sobre um homem que subiu ao céu sem morrer. É sobre alguém que viveu tão perto de Deus que a morte não pôde tocá-lo. Elias nos ensina que o verdadeiro poder não está no fogo que cai do céu, mas na intimidade com o Criador. Ele foi um profeta ousado, mas também um homem que chorou, se escondeu e teve medo. Ainda assim, nunca deixou de ouvir a voz suave de Deus no meio do caos. Sua ascensão é um lembrete de que quem permanece fiel nunca é esquecido. Deus recompensa aqueles que andam com Ele, mesmo quando o mundo se volta contra eles. Assim como Elias, todos nós somos chamados a caminhar com fé, porque um dia o mesmo Deus que o levou virá buscar aqueles que o amam. E assim, chegamos ao fim de mais uma história. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe seu like e comente suas ideias para que possamos trazer ainda mais mistérios. Até a próxima!